E aí, meus queridos, como estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho aqui de Python. Já estou falando um pouco mais baixo, tá? Porque já são 10h21, então se você está escutando o vídeo baixo, aumenta um pouco o volume. É porque eu não posso falar muito alto, porque minha esposa já foi dormir e eu não quero apanhar. Ok? Então, caso vocês precisem dos dados, estão aqui no GitHub. Caso vocês precisem saber quando é que serão lançados os próximos vídeos, eles estão aqui. Eu lembro, já subi o 39, se eu não subi, já subi o 39 sim. Inclusive já estou indo para o vídeo 40 agora. E caso vocês precisem saber o que eu estou fazendo, os updates que eu faço, quando eu lanço algum vídeo novo, quando eu já tenho alguns vídeos gravados, eu lanço alguma dica e afins, eu estou fazendo aqui pelo YouTube, tá? No YouTube eu tenho maior engajamento e a galerinha que me assiste realmente vê minhas mensagens. Beleza? Então vamos lá. No vídeo anterior era para eu também ter falado sobre composição e agregação. Agregação é triste. Composição e agregação. Mas eu falei sobre herança e múltipla herança e eu acho que o vídeo ficou num tamanho bom e agora eu vou falar sobre esses dois temas. Então vamos lá. Existem situações aos quais o comportamento de algumas outras classes não tem que ser o comportamento daquela que a gente está trabalhando. O que eu quero dizer com isso? Vamos levar um exemplo. Vamos colocar aqui, como nós estamos tratando sobre cachaceiros, como nós sabemos, cachaceiros têm grande chance de fumar, sabe? Puxar um cigarrão, assim, aquela coisa bem típica. Então aqui eu vim no Deciclopédia, e o Deciclopédia ele tem uma lista de alguns cigarros que são famosos. Hollywood, São Marino, Free, Marlboro, H. Camel, Fox, Black, blá blá blá. Eu vou usar os mais tranqueira, que é o San Marino, o H e o Fox. Beleza? Então eu vou ter esses três tipos de cigarros. Então eu vou ter o San Marino, o H, assim que escreve? É GHT, sempre confundo. GHT e o Fox. Fox é meu Paraguai, cara. Nem sei se vende é só nos botecão, sabe aqueles botecão escuro, com ovo colorido, cachaça no copo sujo? Então esses assim. Então vamos brincar um pouquinho. Nós todos sabemos que essas três classes que eu vou criar agora, elas são cigarros, ok? Não vou criar a classe cigarro, mas nós, como pessoas comuns, sabemos que esses são cigarros, ou pelo menos tentam ser. Então vou criar essas três classes. Então vou criar a classe San Marino, ok? Eu sei que ele é um cigarro, não vou herdar de cigarro, mas eu vou criar um método para os três, que é o método fumar, ok? Então, quando você dá aquela tragada que até queima o pulmão. Aí eu vou colocar uma outra classe, que é o H. Podia ter o Derby também, né? Derby é doideira. Mas eu vou fazer só esses três primeiros por enquanto. Def fumar. E eu vou colocar aqui print. Por exemplo, que eu vou colocar aqui. O que eu posso falar do H? A cada tragada, um pigarro e uma escarrada. Né? Então, aí tem o último, que é o Fox. Def fumar. Aí eu print. Vou colocar aqui, é um milagre. Quem fuma Fox ainda estar vivo e respirando normalmente, o que é um fato, ok? Então eu tenho aqui a classe dos três. Eu tenho a classe do H. Por que não está funcionando? Porque eu esqueci do self nos três. É obrigatório ter self, mesmo ele não tendo nenhum atributo a mais. Por enquanto eu estou colocando só o comportamento, tá? Eu poderia ter feito outra classe, blá blá blá, eu poderia ter feito N formas. Mas eu vou tratar deste jeito aqui. Então, quando nós estamos tratando sobre composição e agregação, são duas formas diferentes de nós tratarmos o bendito do objeto. Então, assim, quando nós estamos tratando sobre uma composição, essa outra classe ela é instanciada durante a construção do bendito. Então ele é construído dentro do
método ele é construído dentro da classe. Como assim? Então, se eu vier aqui na classe de tipos cachaceiros, eu só vou fechar tudo, que é para não mexer em arquivos de aulas anteriores. Tá? Uma ou outra vez eu tinha feito isso. Então, eu venho aqui em cachaceiro. Na verdade, eu não vou no cachaceiro, eu vou no tipos de cachaceiros. Beleza? Eu estou aqui na aula 40, classes, tipos cachaceiros. Então, é o seguinte, cada um desses daqui, eles fumam um cigarro diferente. Cada um deles fuma um diferente. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar o corno sofrência e eu colocar aqui cigarro, ele vai fumar o quê? Ele vai fumar um eight. Vai fumar um eight da vida. Mas espera aí, eu preciso importar o eight. Então, eu tenho que from boteco.tipos cigarros import. Como eu só tenho os três, eu posso colocar ou o asterisco ou eu posso importar cada um deles. O H, vou importar o Fox e vou importar o San Marino. Beleza? Então o corno sofrência ele só fuma H. O tiozão, então vou colocar aqui cigarro. Vou colocar que o tiozão ele fuma só o Fox, né? Porque é tiozão. E o tiozão sofrência ele vai fumar o San Marino. Ok? Se eu vier para cá agora, tudo bem que eu já estou trabalhando que toda vez que ele instanciar, ele sempre vai ser o Fox. Então o tiozão sempre vai ser o Fox, o corno sofrência sempre vai ser o H e o tiozão sofrência sempre vai ser o San Marino. Se eu vier aqui no principal, eu tenho o tiozão sofrência aqui. Então, tião, ponto. Qual que é o atributo que eu tenho? Cigarro, ponto, fumar. Beleza? Então se eu vier aqui e eu rodar, ele vai dar aquela tragada que até queima o pulmão. E aqui é um E, né? É um queima. Queima, dane-se, vai ficar desse jeito. Então, se eu tiver que... Veja qual que é o problema de quando eu estou tratando dessa forma. Quais são os pontos aqui? Eu vou... Pause o vídeo. Tente entender qual que é o problema do que eu estou trabalhando aqui. Não sei se você pausou, com toda certeza não pausou para pensar. Normal, eu também não faço isso. Mas qual que é o problema aqui? O problema é que, e se o corno sofrência quiser fumar uma outra coisa? Se ele quiser fumar, sei lá, um San Marino, por exemplo. Se ele quiser fumar um Fox. Como é que eu faço? Eu poderia trabalhar tanto aqui, então eu poderia acessar direto a função, né? Então eu poderia acessar direto aqui um H, um Fox, um San Marino, eu poderia acessar direto o atributo cigarro. Então, tião.cigarro igual a um... Ele fuma qual? Ele fuma um H. Eu vou botar ele para fumar um Fox, por exemplo. Eu vou rodar, não vai funcionar porque eu não importei. Né? Então, eu vou importar também a mesma coisa. Então, eu vou importar só para fumar... Vou importar os três logo de uma vez, dane-se. Eu venho aqui e colo. Aí, a partir disso daí que eu rodar, agora ele vai estar fumando um Fox. Qual que é a diferença dos dois? Quando eu estou tratando deste daqui, o primeiro, ao qual eu estou instanciando dentro da classe, eu estou tratando de uma composição. Por quê? Porque na composição, esse objeto que ele é criado, ele é totalmente dependente de onde ele fica. Então, se eu vier aqui e eu deletar o atributo H, se eu tirar, por exemplo, aqui, se eu vier aqui no cigarro, eu tenho aqui o fumar, por exemplo, e eu tirar esse atributo, dar um delete ou alguma coisa do tipo, essa instância aqui ela morre, ela não existe mais. Quando eu estou tratando de uma agregação, a classe que eu usei, ela foi criada fora. E aí eu instancio essa classe, então eu criei esse Fox, e ele vai ser inserido como um cigarro. Eu posso instanciar esse mesmo Fox, por exemplo. Eu posso instanciar ele numa instância de tiozão, eu posso instanciar ele em outras coisas. Então, aqui, um outro ponto que é bem importante, né?
sempre prefira composição e agregação ao invés de herança. Tá? Para ser mais exato, prefira agregação ao invés de herança. Por que disso? Porque quando a gente está tratando de herança, como eu falei no vídeo anterior, você tem o problema das heranças que elas podem ser conflitantes, e quando eu estou falando sobre agregação, é que quando a gente está tratando disso, a gente está tratando de uma coisa chamada injeção de dependência. Né? Eu vou explicar isso mais para frente. Mas o que quer dizer? O que quer dizer é que quando eu estou tratando de quando eu estou tratando de alguma instância ou alguma coisa do tipo, eu preciso saber principalmente sobre o comportamento daquilo. Eu não preciso saber qual que é o tipo daquilo. O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar, por exemplo, eu vou criar aqui um boteco. Okay? Eu vou criar a classe boteco agora. Botecão.py. Beleza? Eu vou criar aqui a classe chamada botecão. Ok? No botecão, eu vou criar uma função, ok? Eu vou criar aqui cachaceiro igual por enquanto vazio. Depois eu vou explicar um jeito melhor da gente criar essa parte desse código, tá? Então eu vou criar aqui uma função chamado atender cachaceiro, né? Melhor, atribuir cachaceiro. E eu vou fazer o seguinte, aqui vai ser um cachaceiro. Beleza? Eu não sei qual que é o tipo, eu não sei qual que é a instância do cachaceiro. Se vai ser um corno sofrência, se vai ser só um cachaceiro comum, etc. Mas eu vou assumir que esse cachaceiro ponto pedir cachaça. Como que escreve? Só para eu saber, só para não errar. Pedir underline cachaça. Então no botecão eu vou vir aqui, ó, pedir underline cachaça. O que eu assumo com isso? E é lógico que eu tenho que colocar o selfie. O que eu assumo com isso? Né? Atribuir cachaceiro. Desculpa, eu errei aqui. Aqui eu tenho que colocar selfie.cachaceiro igual a cachaceiro. Eu vou só atribuir a instância de cachaceiro. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou colocar aqui def e eu vou fazer o que? Servir cachaça. Beleza? Então eu vou fazer aqui cachaceiro ponto pedir cachaça. Abre e fecha parênteses. Aí eu vou fazer o seguinte. Print, que é logo depois. O botequeiro serviu cachaça para o... Aí eu vou agregar com cachaceiro ponto apelido. Beleza? Aí tem que ter o selfie também, porque senão ele não funciona. Aí aqui tem que ser selfie.cachaceiro, ponto alguma coisa, selfie.cachaceiro, ponto apelido. Beleza? Então aqui, veja bem, eu não estou criando um atributo aqui, eu não estou criando uma instância de cachaceiro. Eu não estou criando aqui na hora que eu criar o botecão, eu não estou criando o cachaceiro, eu não estou falando se ele é um tiozão, se ele é um corno sofrência, se ele é um tiozão sofrência, eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando aqui que eu vou sempre assumir que é um cachaceiro. Então, se eu vier aqui no principal, eu vou só comentar aqui, só para a gente manter o código. E eu vou ter que importar novamente. Putz, tem um monte de importação, dane-se, não tem problema, pelo menos por enquanto. Botecão. Botecão, import botecão, beleza? Então eu vou colocar aqui pelo menos por enquanto eu vou criar aqui todos, né? Eu vou tirar todos os métodos deles, né? Eu não vou colocar nem nada do tipo, beleza? Então eu vou colocar aqui o tiozão sofrência e o tião, eu vou colocar aqui o apelido dele que é o tião marreco, beleza? Então eu tenho a instância de corno sofrência, tenho instância de tiozão e tenho uma instância de tiozão sofrência. O tião chifrudo, o Josielson e o tião marreco. Beleza? Então é o seguinte, eu vou criar uma nova instância do botecão igual a botecão.
ok? Então agora, quando entrou no botecão, quem que eu vou atender? Botecão, ponto. Primeiro, né, pela ordem que eu estou fazendo aqui, do botecão, eu tenho que atribuir o cachaceiro. Quem que eu vou atender dessa vez? Eu vou atender o corno sofrência. Beleza? E botecão, ponto, o que? Servir cachaça. Então vamos lá. Vou criar um breakpoint aqui para poder mostrar para vocês. Eu vou aqui em debug, start debug. Aí ele vai entrar, né, pelo menos eu assim espero que ele comece. Né? Caso ele não comece, daqui a alguns segundos, pronto, começou. Beleza, agora eu vou entrar no botecão. Botecão rodou, agora eu vou atribuir o cachaceiro. Eu atribuí o cachaceiro aqui dentro. Eu assumo que é um cachaceiro. Tanto faz, eu não sei exatamente que é um cachaceiro. Eu poderia simplesmente passar uma string. Eu não tenho como garantir isso no Python. Mas eu poderia colocar um if, dar um throw, seja lá o que for. Isso eu posso até ensinar no próximo vídeo. Mas vamos lá. Eu atribuí o bendito do cachaceiro. E agora eu vou servir a cachaça. Cachaceiro.pedir cachaça. Veja que é uma instância de cachaceiro. Ele vai pedir cachaça e o botequeiro serviu a cachaça para o Tião chifrudo. Acabou. Eu poderia pegar aqui e atribuir, por exemplo, não o Tião chifrudo. Eu poderia colocar o tiozão. Vou tirar aqui o breakpoint e vou rodar. Serviu para o Josielson. Eu poderia pegar e colocar o tiozão sofrência. Ele vai servir para o Tião Marreco. O que é isso que eu fiz? Esse daqui é o que o povo chama de duck typing, né? de tipagem de pato. Se voa como um pato, se nada como um pato, se grasna, que é o que os patos fazem, então eu assumo que é um pato. Pelo menos no meu caso, como é o caso de cachaceiro, a gente pode chamar de tipagem de cachaceiro. Então, como assim? No meu botecão, se tem apelido, se pede cachaça, para mim é cachaceiro. Poderia ser uma instância de caminhoneiro, se ele tiver o método pedir cachaça. E se ele tiver o atributo apelido, ele vai funcionar do mesmo jeito. Poderia ser um sommelier de vinho. Se o sommelier de vinho tiver apelido e pedir cachaça, tiver um método pedir cachaça, ele vai funcionar. E yara, yara, yara e tudo o que vier. Tá? Então, isso daqui é o duck typing. Então, se voa, nada e grasna, para mim é um pato. A mesma coisa com cachaceiro. Se pede cachaça e tem apelido, para mim é cachaceiro. Tanto faz se eu fizer uma instância de cigarro. No cigarro também é a mesma coisa. Se dá para bolar, se dá para fumar, é cigarro. Poderia ser cigarro, weight, pode ser maconha. Se der para fumar crack, por exemplo, se puder fumar o que der para fumar, pode botar crack, que os cachaceiros também fumam crack. Aí você já passa o nível da cachaçaria e assim por diante. Entenderam? Essas são as vantagens quando a gente está tratando sobre programação orientada a objeto. O duck typing ele funciona mais com tipos que eles não são, que eles só são tipados, linguagem de programação que são tipadas na hora que você instancia. Né? Então você vai ter a classe que vai ter um string, assuma aquilo, assumo que ele tenha determinado comportamento e eu assumo que ele tem determinado atributo. Ok? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, inclusive, desse vídeo, e espero que vocês tenham entendido a diferença entre você fazer uma agregação, uma composição, né? Então você instancia o objeto direto na classe e ele vai morrer junto com a classe. Ou você tem uma agregação. Na agregação, esse objeto ele é criado fora da sua classe e você instancia ela no momento da criação. Tá, aqui não foi no momento da criação. Por que não foi no momento da criação? Porque ainda nós vamos falar sobre iniciadores e construtores. Para ser mais exato, vou falar só sobre iniciador. Python mal mexe com construtor. Tem, mas isso eu vou explicar num próximo vídeo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. E é nóis, galera. Beijos na bunda. Vamos ver como é que eu posso falar. Na bunda dura de vocês. E até mais.